Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Que mundo, hein? É um planeta confuso, mas está parecendo um thriller daqueles mais loucos que nós já vimos no cinema. É o mundo inteiro. Uma contra-revolução, uma revolução acontecendo agora, nesse exato momento. Mas antes de começar o vídeo, quero agradecer e mandar um abraço a toda essa turma aqui. Eu estou pegando os 10 primeiros comentários, mas a partir do próximo vídeo eu vou colocar aleatório, porque muita gente coloca comentário em primeiro lugar, mas o algoritmo coloca lá no meio. É uma confusão, quando eu vou verificar, é tudo misturado. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos vocês pela participação. E é isso que dá o ânimo para a gente continuar a bater esse papo, tá? Lena Canadinho, nos acompanha desde o Canadá. E dê tudo certo para você, Helena. Um grande abraço. Aline Cristina, Douglas, Mário Carvalho, Daniel Robles, amigo e irmão. Melhore logo dessa cirurgia. Fique bom para a gente continuar nosso papo virtual. Fofocar sobre as civilizações perdidas e sobre as achadas. Garcia Fé, Ivone Perrette, Claudinha e Wagner, grande abraço. Nossa família virtual. Roseli, Monte Cinza, Lilia de Brito, Jane Lira, Jack Russell, Christian Yunes e o Johnny. Para vocês um grande abraço. Fiquem conosco. Aos outros que eu não falei, porque não daria tempo, também um grande abração daqui de Amsterdã, dessa Europa conflitada. Vamos lá. Pois bem, o mistério dos OVNIs, ele é tão vívido e intrigante como sempre foi, né? E ele pode levar nossas ferramentas de medição e nossos poderes analíticos ao limite. Nada do que nós temos na Terra hoje, em tecnologia, pelo menos o que nós sabemos, consegue identificar, analisar, trazer respostas sobre o que são essas coisas, né? Mas o que nós não podemos duvidar é da sua realidade física. Esses caras, esses objetos, essas máquinas, elas se aparecem aqui no nosso planeta fisicamente. E em dado momento elas se desmaterializam e vai para outra dimensão, outro universo, outro planeta. Nós não temos resposta para isso ainda. Nós estamos entrando agora na primeira parte, né, do século XXI. E grupos religiosos fundamentalistas esperam um Armagedon sobre o Oriente Médio e agora sobre a Europa, que está sendo dirigida por dementes. Pessoas que não foram escolhidas pelo povo, mas sim por um grupesco ligado aos globalistas, estão fazendo tudo para essa guerra continuar. E isso não pode acabar bem. Não vai acabar bem. São dementes, são pessoas incorporadas por demônios de todos os tipos, apenas corpos físicos, cascas físicas, incorporadas com o que há de pior nas dimensões inferiores. Então, alguns acreditam que nós teremos um arrebatamento durante o qual Deus salvará os verdadeiros crentes, levando-os finalmente para os céus. O céu parece estar cheio de coisas intrigantes e maravilhosas, e as páginas dessas revistas da nova era estão repletas de anúncios de palestras sobre abduções de pessoas, canalizações, OVNIs, etc., revelações de acobertamentos governamentais, especulações sobre a iminência de um pouso final alienígena que vai resolver tudo. Então, eu tenho também a sensação de que não estou assistindo a um movimento espiritual genuíno, mas um show de marionetes bem orquestrado. Se você quiser, considere o destino atual de vários informantes que nós já conhecemos aí, que a imprensa tem divulgado no YouTube, no X, Cruz Hart, Luiz Elizondo, etc. Uma afinidade deles, alguns da velha guarda, outros que já apareceram agora. E nós vamos ver que esses caras não têm se revelado muito confiável. Eles falam, mas não apresentam nada. Um deles foi John Lear. John Lear era filho, ele faleceu há pouco tempo, do Lear, que era fabricante de aviões a jato executivo, foi um dos primeiros jatos executivos famosos no mundo inteiro. O cara era muito rico, piloto,
O John Lear trabalhou em operações secretas da CIA no Vietnã, na Guerra do Vietnã, levando cargas para o Camboja, para Laos, Tailândia, etc. Mas isso é uma outra história. Outro informante da turma clássica, o Robert Lazar, ele, sob o escrutínio de vários investigadores, ele se revelou tão pouco confiável, né, do que foi inicialmente alegado quando John Lear se referiu a ele como sua fonte mais confiável. Ele não só foi processado por administrar uma operação de prostituição, como também ele era proprietário de um bordel chamado Honeysuckle Ranch. Pois é, Bob Lazar. Mas o seu histórico como físico e consultor de Los Alamos se evaporou. Ele sumiu da mídia. O próprio Lazar tem algumas coisas desagradáveis a dizer sobre outros supostos denunciantes, notavelmente o tal de Bill Cooper. Todo mundo conhece, também é outro clássico. Ele diz o seguinte: eu odeio chamar alguém de psicopata, mas ele realmente age como um louco, disse Lazar em uma entrevista com o ufólogo Don Elker, da revista UFO Magazine, volume 5, número 4. Isso é de 1990, hein? Como a coisa já pegava fogo, já havia esse imbróglio todo. Esse foda-se, porque ninguém conseguia se entender. Ele continua, ele parecia acreditar em muito do que diz a ponto de brigar e por isso ele ficou violento. Cooper, por outro lado, dizia que a maioria dos ufólogos são tolos e falham em investigar adequadamente as suas alegações. Que a maioria dos ufólogos são tolos, eu tenho certeza. Eles apenas ficam sentados e xingam uns aos outros. Isso também eu tenho certeza. Isso é uma observação certa. Isso não é só no Brasil, não. Eu parei de fazer live com essa turma porque brigava mais que outra coisa. Era uma briga de ego. Bom, o Cooper produziu uma palestra em vídeo de 4 horas, cheia de alegações aterrorizantes, e que não foram comprovadas. Essa fita ela já existe, existe em vários grupos, e no YouTube você também encontra. Isso serviu para projetar uma espécie de clima de paranoia desenfreada que cerca o assunto UFO. As pessoas são solicitadas a fazer cópias para seus amigos, mas não podem revelar de onde obtiveram suas cópias, né? Então, tem uma coisa assim, coisa de maluco, de seita, né? Chama-se ufolatria. Então, poucas pessoas hoje continuam a acreditar que as revelações de John Lear e seus associados sobre alienígenas vivos no deserto, lá nos Estados Unidos, no Novo México, são baseadas na realidade. E, consequentemente, muitos se afastam completamente da pesquisa OVNI séria. E talvez essa diversão fosse o propósito de toda a operação. Quer dizer, uma operação de desinformação, que é a palavra da moda, né? Feita pela própria CIA. No entanto, aqueles que acreditam em tais contos não têm falta de novas evidências. Toda hora aparece para mantê-los ocupados. E assim que funciona, eles parecem um grupo de fantoches saindo do palco. Assim que eles saem do palco, outro grupo surge atrás deles, dos arbustos, para contar uma história ainda mais emocionante. Novidades sobre Roswell, novidades sobre Varginha, novas denúncias, novas testemunhas. Isso vai se realimentando, se retroalimentando, a coisa não para. Colares, a mesma coisa. Nossa, Roswell, nem se fala, né? Então é isso. Os objetos voadores não identificados estão aí, eles existem. As abduções estão aí, elas existem. Elas são anomalias físicas espantosas, que têm a capacidade de afetar a nossa percepção de tempo e espaço e a consciência daqueles que se aproximam desses fenômenos, seja de um disco ou que seja abduzido. Isso aí deve ser investigado seriamente e calmamente por todo o poder da ciência que nós temos. Mas o fenômeno não vai ser explicado pela simples alegação de alguns modelos de discos voadores foram vistos em um hangar na Área 51, né, da Força Aérea, que permanece misteriosamente inacessível até hoje. Não se conseguiria guardar esse segredo sem que não vazasse uma foto nítida, alguma coisa que a gente conseguisse enxergar direito. Eu vi, fulano disse que viu, hein? Tá igualzinho o caso aí do Xandão. Quem entrou nos Estados Unidos com passaporte falso? Isso vai dar merda. Então, o fenômeno não vai ser explicado assim. As entidades que acompanham os OVNIs, eles são descritos por testemunhas como humanoides, na maioria das vezes baixinhos,
ou, às vezes, seres altos, ou mesmo humanos normais. A maioria deles não corresponde à descrição padrão que se tornam populares, né, que se tornaram tão populares pelos ufólogos em sua busca por rápida sensação na mídia. Então nós vemos que os caras contam histórias que vão se enquadrar naquilo que a mídia quer. Na verdade, os supostos padrões descobertos em relatos de abdução por alguns escritores americanos e europeus, né, são apresentados com grande alarde, em programas de TV, né, talk show. E agora temos o YouTube, temos os blogs. E isso são meramente causados por efeito de uma seleção. A própria mídia seleciona aquele caso que vai causar mais sensação. O camarada põe lá no YouTube aquele caso que ele acha que vai trazer mais like, vai trazer mais dinheirinho. É tudo a mesma porcaria, né? Então, eles se preocupam sempre em selecionar por pesquisadores sensacionais cujos livros e aparições na mídia já forneceram um modelo para as experiências das testemunhas. Vai se enquadrar exatamente naquilo que eles estão querendo. Isso tudo faz parte de uma campanha de desinformação, palavra da moda. Então, vamos continuar. Bom, café. Aqui é barato. E eu tomo um cada café da onde eu quiser. De Java, da Indonésia, do Caribe, africano. Dá para escolher. Pois é. Você coloca um idiota, um imbecil na presidência de um país, vai querer o quê? Né? Dilma, a besta humana, meu Deus do céu. Como aquilo governou esse país. Agora a gente sabe que são as caixinhas mágicas, né? Aí o Brasil, é só olhar em volta. Falei no vídeo passado, quer saber o que é a esquerda? Olha em volta. Vai ver, a maior carga de impostos do planeta. Maior nível de criminalidade do planeta. O último ou penúltimo lugar na educação no planeta. As favelas que não deveriam crescer, cresceram em progressão geométrica por todo o país. Não são comunidades, são favelas. Favelas é a mesma coisa que uma célula cancerosa, é um câncer urbano. As pessoas deveriam morar em comunidades como eu moro aqui na Europa, ou em outros países. Pois é, vamos continuar. Boa sorte, porque nós todos vamos precisar. A Europa também está num buraco, eu já falei para vocês, nós estamos na mesma tempestade, apenas em barcos diferentes. Eu gosto muito de catamarãs, eu fui construtor de catamarãs. E naveguei muito deles. Esses padrões artificiais, voltando à ufologia, pré-existentes, né? O cara já trabalha com uma coisa já pré-existente, eles são reforçados pelas tais hipnoses, que geralmente são realizadas em condições de incompetência de pessoas que não são autorizadas nem competentes para fazer aquilo. E essas estatísticas resultantes são extraídas de um banco de dados, onde apenas os casos que se encaixam no modelo preferido foram admitidos. E isso aí não é ciência. Esse é um jogo infantil e, de fato, perigoso, jogado na tragédia real das vidas e no medo das testemunhas. Eu conheço muita gente que foi abduzida, jamais conversou em público ou expôs, a não ser pessoas da sua intimidade. Aqui mesmo no prédio eu conheço algumas. A principal conclusão lógica, então, dessas observações é que nenhum dos supostos avistamentos de discos destruídos, despedaçados, nenhuma das alegações de autópsias em pequenos alienígenas, nenhum dos relatos de abdução, como são apresentados atualmente, fornecem a sombra de uma resposta ao mistério global dos OVNIs. Da onde vocês vieram? Como é que vocês fazem para transpor a dimensão? Como é que vocês se desmaterializam e se materializam ali? Que material é esse da sua nave? Como é que você fecha a escotilha? Que equipamentos você tem a bordo? Que planeta é? Me dá a coordenada. Não, Chongas, né? Então, vamos pensar aqui que a principal conclusão, desculpem, não fornece, nós não temos resposta, não temos nenhuma sombra de resposta. Devia ser óbvio, né, que a capacidade de descrever o que acontece nesse nível é limitada.
Eu já pedi desculpa, eu não fico pedindo desculpa cada vez que eu tenho pigarro, porque senão toda hora eu ia ter que interromper. Isso aí chama 74 anos de uma vida bem agitada. O governo não diz o que faz, como está acontecendo agora, é tudo segredo. Liberaram a lista do Epstein, que eu tenho aqui há 2 anos, em arquivo. Não liberaram nada. Então, nós não vamos questionar a possibilidade de que existe um esforço secreto, né, de pesquisa científica. Isso eu tenho certeza. As empresas particulares estão trabalhando por fora. Elas coletam dados, né, o governo coleta dados, entrega para essas grandes corporações, e isso aí existe. Né? Então, esses denunciantes não vão chegar muito longe se continuarem assim. Não existe um pingo de substância naquilo que eles estão alegando. Né? Eles parecem atores contratados para um grande teatro. Isso é que eu tenho sentido ultimamente, pelo que eu estou vendo pelo andar da carruagem. Eu espero morder minha língua, eu vou ficar muito feliz. Então, esse é um palco de teatro, né, de participantes reais em operações reais de acobertamento. Então, qual o objetivo, né, de toda essa história? Nós temos aí outros pesquisadores como Bill English, Bill Cooper, John Lear e o Robert Lazar, e agora nós temos o Luiz Elizondo, que eles estão mentindo deliberadamente para nós. É bem possível. É bem possível. Né? Por mais que eles tenham feito o juramento, eles só fizeram o juramento e só declararam aquilo que eles podiam falar. Eles não quebraram o juramento deles. Nem perderam o seu status, seu clearance, né? E até que nível eles podem falar e daqui para frente não. Não estão quebrando o juramento. Eu juro que vou falar a verdade sobre o que eu sei. Pô, acabou. Né? E agora vamos ver como é que a coisa se comporta. Nós estamos, com a ufologia, ela entra num terreno pantanoso e perigoso. É a mesma coisa essa guerra na Europa. É um terreno pantanoso e perigoso. São trilhões de dólares e euros colocados em jogo nesse conflito que matou milhares de pessoas. Está matando, todo dia. Então, as pessoas não querem mexer no status quo. São grandes corporações, são grupos políticos, banqueiros, todos interessados em lucrar, e foda-se o planeta e fodam-se os humanos. Pois bem, a urgência que essa turma tem de se comunicar ignora sutilezas como fatos, controles e hipóteses. Eles acreditam sinceramente que sabem a verdade, e a verdade é simples e horrível. Esse senso de urgência que nós estamos vendo agora, vamos fazer a divulgação, é incrivelmente contagioso em todos os níveis da nossa sociedade. Desde a velha, solitária, né, senhora que está indo lá na cidade do interior comprar seu pãozinho no mercado, numa pequena cidade de Minas ou do centro-oeste americano, até o empresário que tira um tempo de estudos de um relatório financeiro, assistindo uma entrevista de um sequestro na televisão. Tudo normal. À medida que nós estamos avançando nesse século XXI, com a crença na chegada iminente de extraterrestres em nosso meio, é uma fantasia tão poderosa quanto qualquer droga. Eu torço por isso também. Eu sonho com isso. Ela é tão revolucionária quanto qualquer ilusão que marcou o último milênio, né? Tão venenosa quanto qualquer das grandes reviravoltas irracionais da história. A expectativa de uma raça superior que varreu a inteligência dos cidadãos da Alemanha nazista foi inspirada por um mito semelhante. Assim como o medo de bruxas que moveu os cristãos honestos e morais na Inglaterra, na Alemanha, ou Massachusetts, a matança indiscriminada de milhares de inocentes. Eu quero lembrar aqui que não foi só a Igreja Católica que teve a Inquisição, a Igreja Protestante também. Calvino matou, em um ano, 800 pessoas foram queimadas e enforcadas por Calvino, viu? Isso é documentado. Mas só se fala da Inquisição Católica. No Massachusetts também, enforcando as bruxas de Salem também, né? Eram inocentes. No entanto, o fenômeno do OVNI é inegavelmente real. Ele é irritante, consistente, tentador, sedutor e secreto. E sempre apenas uma fração de centímetros, né,
do nosso alcance. Está aqui do lado, pertinho. E extrai muito do seu poder irracional dos próprios especialistas que o negam. Os racionalistas e os astrônomos inteligentes que continuam explicando o universo em programas de entrevista na rede, na mídia, assim como os especialistas da mente humana, que pensam que são inteligentes e que sempre podem analisar todos os avistamentos em termos da teoria sociológica, mitológica, antropológica, psicológica, etc., sem se preocupar em entrevistar uma única testemunha. Mas se, por exemplo, vamos falar de novo do John Lear, né, que fez várias denúncias, entre outros, do passado e agora do presente, nós temos uma pergunta: o que poderia ter motivado esse engano massivo do qual eles, como nós, somos vítimas? São décadas, eu acompanho desde a década de 60, do final da década de 50 eu já estava lendo sobre ufologia. Sempre as mesmas histórias, eu tenho centenas de revistas, livros e documentos, as histórias só se repetem, se adaptam à época que as pessoas estão vivendo, elas vão se reformulando, se readaptando, é um camaleão. O fenômeno ufológico é camaleônico. Né? Vamos continuar. Suponha que nos últimos 30, 50 ou mais, houve um esforço massivo, né, dentro das agências do governo dos Estados Unidos, como a CIA, a NRO, a Força Aérea, para estudar o fenômeno OVNI. Mas não numa tentativa de realmente resolvê-lo, já que tal solução estava além do alcance da nossa ciência, mas em um esforço para usá-lo, para manipulá-lo como uma cobertura para uma outra coisa. O cobertamento é uma coisa impressionante, porque eles não têm resposta. A coisa é interdimensional. Agora está começando a se falar nisso dentro do próprio governo americano. Eu já assisti algumas entrevistas, eu estou preparando para o próximo vídeo, sobre como eles só estão falando agora em interdimensional e espiritual, por incrível que pareça. Anjos e demônios. A coisa é bem barra pesada. Pois é. Para os idealistas da nova era, da New Age, o anúncio de que alienígenas estão aqui traria a culminação de muitas décadas de sonhos. Validaria todas as suas meditações em grupo, no topo das montanhas, esperanças amorosas, orações pela paz. Daria a todos nós algo para adorar em um momento em que os líderes de nossas religiões tradicionais fizeram papel de bobos. Em um momento em que a geração mais jovem tem muitos poucos heróis para que possamos admirar, para o ufólogo endurecido isso traria respeitabilidade? Nós. E, finalmente, a vindicação após anos de pesquisa dedicada e solitária. Uma chance de confrontar céticos, né? Como Philip Klass, Carl Sagan, ou talvez de uma forma mais mundana, um cunhado, ou alguém da família, né? E nós poderíamos dizer para eles e falar assim: eu avisei. As revelações de que os alienígenas estão aqui e que discos voadores foram capturados são boas demais para serem verdade. Mas se essas ligações foram fabricadas para fornecer uma cobertura para plataformas voadoras reais, né? Então essas falsas revelações, de repente, fazem todo sentido. Engenheiros e oficiais militares contando aos seus filhos em seu leito de morte, tem acontecido muito, sobre a estranha tecnologia que viram do deserto do Nevada. E não vão ser incapazes de inventar mais nada específico do que uma história confusa de discos voadores e naves extraterrestres. Porque a cobertura se apaga fortemente, né? Essa cobertura, ela se apega fortemente às imagens que os ufólogos pregam, né, que já existe na cultura circundante sobre OVNIs. E assim o segredo pode ser sempre preservado. E é possível focar essas imagens por meio de algumas fraudes cuidadosamente elaboradas na expectativa de um tipo particular de entidade e um tipo particular de nave. Já ficou no imaginário de todo mundo, não é? Das naves, todas são muito parecidas, ou então vai se adaptando de acordo com a época. Agora nós temos os drones. Então essas eu falei no vídeo passado, eu estou fazendo um contraponto nesse vídeo
Porque eu também gostaria que fossem naves extraterrestres. Pô, por que não tem que falar? Qual é o problema? Dizer que tem vida aqui, os caras estiveram aqui, caíram. Mas não há contato, não há explicação lógica nenhuma. E esses fenômenos têm acontecido na nossa humanidade há milênios. Não temos relatos do tempo dos sumérios. Esses relatos de intervenção de seres de um outro lugar, de uma outra realidade, em toda a Ásia, na África. E isso se adapta mais à história das fadas, elfos, duendes, orques, anõezinhos verdes, chapéu pontudo, orelhas pontudas, fadas maravilhosas, nórdicos, os orixás com a sua beleza negra africana, incorporando em pessoas. Tudo isso está muito mais próximo do que significa o fenômeno OVNI ou UFO do que extraterrestre. Porque eu tenho a impressão, e o Jacques Vallée, entre outros, que eu sou um grande admirador dele, que nós estamos mais próximos do mundo de Tolkien, dos hobbits, do que do extraterrestre. Dos elfos, né? De todos aqueles personagens da Terra-média, nós estamos mais perto disso do que de um outro planeta. Não invalidando, é claro, que tivemos contatos extraterrestres. Mas, por algum motivo, eles não ficaram aqui. Por algum motivo, intervieram e foram embora. Por algum motivo, trabalharam por alguma organização, ninguém sabe. Tudo é possível nessa casuística, né? Todo mundo está certo, todo mundo está errado. Ainda não temos provas de nada. Temos algumas evidências. Muitas evidências. Tanto de um lado quanto de outro. Todos aqueles deuses indianos, com seus vimanas, vinham de onde? De Órion. Provavelmente. E a turma que esteve junto com o povo hebreu no deserto, toda a história de Israel, os Elohim, e os deuses que vieram em carruagens voadoras na China, na Indonésia, nas ilhas do Pacífico, entre os índios Hopis, nos Estados Unidos, todas aquelas tribos falam sobre isso, os maias. Mas não se vê um pedaço de nave, não se vê nada. Como até poderiam ter usado, mas não tem nada, não sobrou nada, nenhuma ferramenta, nenhuma maquinaria. Então, nós estamos aí diante de um gigantesco mistério. E quem sabe está fazendo questão de esconder, porque vai mexer com tudo. Eu acho que vai ser muito divertido. Eu não acredito em fadas, mas que elas existem. Eu tenho uma em casa. Muito além dos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste Sol a uma distância de cerca de 148 bilhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida descendentes de primatas são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que celulares são uma grande ideia. Douglas Adams. So